Bom, acho que primeiramente, bom dia aí, pessoal. Me apresentando brevemente, para quem não me conhece, sou Gustavo, sou membro da Frente contra o Péril da Devastação, e hoje a gente está aqui com uma presença ilustre do deputado Nilton Tato, que também é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, seja muito bem-vindo, Nilton. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Gustavo. Prazer enorme aí. E é uma alegria muito grande ver que vocês também estão aí na toda a mobilização necessária e urgente nessa conjuntura que a gente está vivendo. Aí a gente até trouxe esse bate-papo hoje para conseguir exatamente entender um pouco mais todo esse movimento que está acontecendo no Congresso. A gente teve bastante coisa recentemente acontecendo, tanto a questão dos vetos do Lula que voltaram e a possível derrubada deles, a questão da medida provisória que está sendo acrescida de muitas emendas. Então, a gente queria que, se você pudesse contar um pouco para a gente, Nilton, como é que está essa situação hoje no Congresso, qual que é a perspectiva dos próximos passos em cada uma delas, pudesse clarificar um pouco para a gente. Tá, bora lá então. Primeiro, um agradecimento, evidentemente que até pela fotografia que a gente tem no Congresso Nacional, nós estamos assistindo, mesmo de um governo que tem colocado a pauta ambiental como uma preocupação, liderada tanto pelo presidente Lula como a ministra Marina Silva, nós estamos assistindo nessa legislatura o avanço, né, de legislações, podemos dizer assim, antiambiental, antissocial, tá? Até mais do que no período do governo Bolsonaro, porque lá, na verdade, você tinha todo o executivo trabalhando numa agenda antissocioambiental, né? Então, a gente entender que há, por parte daquilo que é o centrão, mas principalmente da maior força, que representa, sei lá, 70% do centrão, que é a bancada ruralista, tá? E acaba, então, impondo, né, essa agenda. E aí, evidentemente que eles tentaram lá em 2021, como foi aprovado na Câmara, aprovar na Câmara e no Senado o projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, tá? Então, todos vocês aí acompanharam um pouco também esse processo. Nós, inclusive, naquele momento, conseguimos, num determinado processo dentro do GT, né, do grupo de trabalho na Câmara, diria que no terceiro relatório a gente tinha consensuado um texto com problemas, evidentemente, mas não um texto tão ruim. E depois, né, sob a relatoria do deputado Kim Kataguiri, depois de uma reunião que eles fizeram na Frente Parlamentar da Agropecuária, com o CNA, com o CNI, enfim, né, com todo o setor produtivo, e principalmente a agropecuária, botaram outro texto que depois foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado, aprovado no Senado com aquelas emendas do Senado. E aí, evidentemente que toda a mobilização, toda a campanha criou, de certa forma, as condições políticas para o Lula fazer os vetos importantes que foram feitos, tá, no projeto aprovado. Evidentemente que não só a campanha, tá? A gente também estava numa conjuntura, estou falando no geral, porque ali você tinha acabado o governo tinha acabado de ser derrotado na questão do IUF, aí veio toda aquela campanha da taxação dos BBBs, né? E depois o próprio tarifaço do Trump. Então, criou uma conjuntura que deu as condições para o Lula fazer vetos importantes, tá? Liderado dentro do governo, né, pela ministra Marina Silva, tá? A gente acompanhou de perto, nós participamos de perto, então, de reuniões, né, com a Secretaria de Relações Institucionais e também com a Casa Civil para fechar aquilo que precisava vetar, garantindo o procedimento do licenciamento ambiental, tá? Porque, na verdade, o que tinha sido aprovado, ele desmontava, né, todo o procedimento,
tá? E aí, evidentemente que a gente tem que celebrar como vitória os vetos, tá? Por mais que a gente depois, evidentemente, numa avaliação fina, a gente considerou que deveria fazer mais vetos, tá? Mas eu estou falando que aquilo que era possível na conjuntura, e numa conjuntura que estava, de certa forma, favorável para a gente, mas não para fazer os vetos todos que gostaríamos que tivesse. Evidentemente que o governo precisa trabalhar muito agora para garantir de que esses vetos não sejam derrubados ou, né, que mantenha, né, no limite, que mantenha intacto tanto a medida provisória, que trata do licenciamento especial, né, que de certa forma já tinha esse procedimento dentro do governo, tá? Então, por exemplo, as obras que são do PAC, tá? Quer dizer, o processo de licenciamento ele já coloca, né, o papel da Casa Civil, né, determinar obras estratégicas, né, prioritárias por parte do governo e acaba, então, como é que fala assim, indo na frente na fila dos processos de licenciamento dentro do IBAMA. Tá? Então, ele já tinha um procedimento de prioridade. O que queria agora, nessa medida provisória que o governo fez, específica sobre o licenciamento estratégico, né, é de que essa decisão de obras estratégicas para ter equipe própria de licenciamento ambiental é uma decisão como é que fala, de governo como um todo, né? Tá, do Conselho de Governo. Conselho de Governo que envolve todos os ministérios, todos os ministros, tá? Que basicamente vai continuar sendo as obras do PAC, tá? Então, se a gente for pensar aqui no governo atual, tá? Não sabe se, dependendo do governo que venha, pode ser que não tenha mais o PAC, mas sempre vai ter, por parte do governo, obras estratégicas. Tá? Então, o que faz a medida provisória é nesse sentido. E o outro, o projeto de lei de urgência, tá? Esse pode ser que, de repente, vote até antes, porque ele tem lá um prazo, se não me engano, de 45 dias para trancar a pauta. Então, ele pode ser que ele vote, tá, com mais rapidez. Pois bem, a medida provisória tem 120 dias, tá? Ela já está valendo, então ela já tem força de lei, né? Já vale, tá? O projeto que está lá precisa ser aprovado. O projeto que está de urgência precisa ser aprovado. No projeto trata, evidentemente, de todos os outros temas relacionados ao licenciamento, que não é tratado na licença ambiental especial. Como ele tem 45 dias, ele tranca a pauta, provavelmente ele vai logo deve ir para votação, tá? O projeto de lei. Mas a medida provisória, que trata especificamente da LAI, nela está todo um movimento, tá? Então, de quem queria manter a forma da lei aprovado no Congresso Nacional, sem os vetos, então se mobilizaram, evidentemente, colocaram um conjunto muito grande de emendas. Acho que, se não me engano, bateu o recorde de emenda aí numa medida provisória, tá? São 833. Evidentemente que tem muitas emendas repetidas, tá? Mas há claramente ali uma movimentação, principalmente do setor da agropecuária. Então, vários parlamentares, lideranças da bancada ruralista colocaram as mesmas emendas, também está lá. Nós, evidentemente, que nós também colocamos, né? Então, em especial, porque se hoje o procedimento para esses licenciamentos ele é trifásico, tá? 3 etapas, aí há uma avaliação de que precisava estar explicitado, tá? Dependendo do tamanho do empreendimento, dependendo do tipo de empreendimento e dependendo do local do empreendimento, tá? O procedimento hoje já é trifásico, tá? Mas aí tinha uma avaliação que fala assim, olha, se ele né, é importante então que a gente coloque, né, já explicite na lei. Então, nós fizemos também essa emenda, né, e outras emendas também, para melhorar o texto.
Entre nós aqui, evidentemente que nós colocamos também como objeto de negociação, porque parte das emendas que também do outro lado colocaram é também para colocar no processo de negociação, tá? Então, ela tá só para entender, porque tem diálogos por parte do governo, tá? Tanto com o presidente da Câmara, o Gumota, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de eles também ajudarem a trabalhar para que não se altere o texto da medida provisória e também do projeto de lei. Tá? Então, esse é o esforço que a gente tem, né, por parte do governo, a informação que a gente tem que estar trabalhando nesse sentido. Então, mas é um jogo que vocês sabem que eles estão vendo como o momento adequado para eles praticamente acabarem com o processo de licenciamento ambiental. Deixar Deus dará mesmo, tá? Então, depende muito da conjuntura. Então, o que nos resta, e a gente colocou até pela Frente Ambientalista, logo na sequência dos vetos, e assim que foi enviada a medida provisória e o projeto para casa, de que, apesar de ser um pouco mais difícil, nós temos que fazer um esforço muito grande de mobilização, novamente, para influenciar nesse processo que a gente está dentro do Congresso agora. Tá? Então, não é uma conjuntura, né, por todas as outras razões aí que vocês estão acompanhando, né, que tem a ver com o julgamento dos golpistas, tem a ver com o tarifaço, tem a ver com a agenda eleitoral do ano que vem, que já está aí, né, tem a ver com a porrada de deputados do Centrão que estão enrolados com o negócio das emendas secretas lá no STF, enfim, todo né, a coisa do tarifaço, enfim, tudo isso, todo nesse caldo acaba tomando conta do espaço da agenda e cria uma dificuldade maior para nós, né, chamar a atenção da sociedade e ter a mobilização da sociedade de que o pau está comendo lá dentro ainda com relação ao licenciamento ambiental. Então, tudo aquilo, tá, que, de certa forma, a gente conseguiu depois com os vetos do presidente Lula, a gente pode perder novamente. Evidentemente que tem questões que, se por acaso passar, tá, Lula vai vetar novamente ou eles podem derrubar o veto e depois vai judicializar. Então, o governo, né, no limite tem coisas ali, tá, que é claramente inconstitucional e que vai, de novo, o problema lá para o STF. Tá? Então, a gente sabe ali, principalmente aquilo que trata do ponto de vista daquilo que é considerado como retrocesso ambiental, que a própria Constituição não permite, tá? E aquilo que atinge direitos, né? Principalmente de povos indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, tá? E patrimônio, né? Patrimônio público. Ali estou falando de unidade de conservação, estou falando também daquilo que é paisagístico, cultural, né? Então, tudo aquilo que a própria Constituição garante que não pode ter retrocesso, não pode ter ataque, então é sujeito depois, lá no limite, né, um processo de judicialização. Tá? Mas também todo mundo sabe que depende da conjuntura política, a gente pode ter interpretações diferentes também lá no judiciário. Tá? Tudo isso a gente precisa, né, trabalhar. Então, por isso que eu quero dizer para vocês, tá, que o jogo está de novo no Congresso, tá? Nós, evidentemente, estamos todo momento, né, dialogando com o governo, porque precisa fazer a diferença a atuação do governo, em especial do Ministério do Meio Ambiente, nesse processo que está dentro da Câmara e do Senado, tá? E para poder, de forma articulada, com mobilização da sociedade, tentar, entendeu, garantir que a gente não tenha retrocessos aí, tanto na medida provisória como no projeto de lei. Tá? Vamos lá. A medida provisória, ela, como disse, ela já está valendo, né? Então, porque ela já tem essa força, e ela precisa ser votada dentro de 120 dias. Então, se cria uma comissão especial, né, mista, Câmara e Senado, que não foi instalada ainda. Então, ela não foi instalada, essa comissão,
Quer dizer, não foi instalada porque nem todos os partidos indicaram os nomes, tá? E aí, portanto, não tem ainda a escolha, né, de quem vai presidir essa comissão e de quem vai relatar, tá? De quem vai ser o relator. Nós, aí, evidentemente que aí eu atuando por dentro do partido, já pedi que colocasse o meu nome, tá? E também estamos tentando dialogar, não é só uma conversa entre nós, parlamentares ambientalistas, mas também um diálogo com o governo, né, para tentar buscar um relator que não necessariamente precisa ser um ambientalista, tá? Mas que seja no campo. Estou falando por causa da configuração dentro do Congresso, para poder facilitar, inclusive, né, o diálogo, tá? Mas está nessa situação. Então, não tem ainda a comissão instalada e não tem o relator. Não sei se é isso, Gustavo. Muito obrigado, Newton. Eu queria deixar alguns minutinhos, se você puder, para a gente tirar algumas dúvidas do pessoal. Então, eu vou pedir para que quem tiver dúvidas, deixe aqui no chat, para a gente começar a ler. Mas, em particular, Newton, eu queria fazer uma pergunta, no sentido de que, assim, a gente sabe que a votação ela vai ser no Congresso, e no Congresso, nós, como ambientalistas, somos minoria, assim como fomos nas outras votações do PL da devastação. Então, que tipo de pressão você acha que nesse segundo momento agora, né, tanto para a gente evitar a derrubada de vetos, quanto para a gente evitar que essas emendas sejam adicionadas à medida provisória, que tipo de pressão você acha que a sociedade tem que se organizar nesse momento para conseguir diminuir esses estragos, a gente conseguir vencer, talvez travar um pouco essa batalha para o lado deles? Não, Gustavo, a gente tem que manter viva a campanha contra a derrubada dos vetos, tá? E aí precisa ver a melhor forma de trabalhar isso, que é para a hora que ela for para o plenário, tá? A gente ter o auge da campanha, para, de certa forma, não é o termo sensibilizar, porque ali você já tem, cada um já é convicto, mas, de certa forma, constranger, tá? Constranger a maioria do parlamento, é isso, tá? Nós não, se vai na normalidade, sem ter mobilização, sem ter pressão, tá? A votação é aquilo que vocês sabem como é que acontece, entendeu? Entra na pauta, os deputados recebem a orientação do líder do partido pelo Zap, tá? Entra no Infoleg, no aplicativo, e vota sem saber o que está votando. Tá? Só para vocês entenderem como é que acontece. Então, se tem mobilização, se tem pressão da sociedade, tá? Então, os deputados, eu não estou falando daquelas lideranças principais do tema, tá? Isso vale para nós também. Estou falando assim, isso vale também para o campo, para quem está preocupado também com a pauta ambiental, tá? Então, eu falo assim, para o conjunto dos parlamentares, depende de saber, opa, esse negócio aqui eu preciso ver direito como é que eu vou votar, porque tem eleição o ano que vem, né? Esse negócio está quente na sociedade, tá? Então, um pouco isso. Então, o que é? Não adianta a gente, por exemplo, agora, vamos fazer uma campanha agora, hoje, entendeu? Todo mundo tal. Não é hoje. Mas ela tem que estar quente na sociedade, tem que estar, sabe assim, um processo que você vai construindo para a hora, no momento decisivo, você ter aquilo que a gente teve na votação, né? Então, aquele momento lá, você vê, a gente ficou na frente nas redes sociais, aquele momento decisivo, quando o Lula ia precisar botar os vetos lá, né? Então, é uma coisa que você vai construindo, vai trabalhando, acumulando força para, no momento do ataque, né, ser decisivo. É isso. Obrigado, Nilton. Tem algumas perguntas aqui. O Carlos Eduardo, ele perguntou, se pensarmos em minimizar prejuízos, qual é o tema mais importante hoje?
porque não ganharemos tudo. Qual seria o ponto principal? Olha, ali você tem, gente, é que tem... Vai lá. Primeiro, do ponto de vista geral, aquilo que garante os procedimentos, considerando, né, tamanho, tipo e local do empreendimento, tá? Estou falando assim, o procedimento do licenciamento ambiental, tá? E aí você tem diversas ordens, do ponto de vista de retrocesso social, tá? Então, por exemplo, quando você diz que só tem direito a ser avaliado do ponto de vista de impacto, terras indígenas homologadas, territórios quilombolas, né? De não ter o espaço de ouvido, de decisão, do ponto de vista do patrimônio geral, né, o papel do ICMBio, né, do IFAM, né, no caso de povos indígenas, FUNAI e Fundação Palmares, Quilombolas, INCRA. Então, eu falo assim, os órgãos públicos, porque não é pouca coisa isso aí. É quando você traz de que quem zela pelo interesse geral, é o poder público, tá? É o poder público, não é o empreendedor, e isso vale para outros instrumentos do licenciamento que joga para o empreendedor, né? Então, falando assim, quem cuida dos interesses da sociedade, tá? Tanto de direitos difusos, estou falando na área de cultura, de meio ambiente, né? Do direito específico, coletivo, tá? É o poder público. Então, quando você tira prerrogativas do poder público, né, dizer sim ou não num determinado empreendimento, ou dizer o que é que precisa, né, mitigar em termos de impacto social e ambiental. Então, tem esse aspecto. Tem a questão da Lei da Mata Atlântica também. Tá? A Lei da Mata Atlântica, aquele instrumento que eles estão tentando acabar, é só a gente pegar aqui. Antes da Lei da Mata Atlântica, a gente tinha mais de 100 mil hectares de desmatamento em média por ano, tá? E baixou para 10, 15 mil, entendeu? Hectares por ano de desmatamento. Então, ali, praticamente, acaba. Eles falam assim, ó, mas é só uma questão burocrática. Não é uma questão burocrática, é que você tem um olhar, né, no âmbito federal, que não está sujeito à pressão política e econômica do local, né? Que todo mundo sabe que quando você tem uma questão, dependendo do lugar, dependendo do município, a pressão, né, econômica e política é sempre maior, né, do que quando você tem a gente sempre lutou para que você tenha, né, um arcabouço legal federal maior, entendeu? Em termos de proteção, e, portanto, os outros entes federativos não podem ser menos flexível. Pode ser mais duro, né? Entendeu? Mais incisivo, mais protetivo, tá? Mas jamais menos assim, liberalizado do ponto de vista do atendimento da legislação. Então, a Lei da Mata Atlântica também é outra. Podia citar vários outros aqui, mas estou falando que são questão... O fundamental é o procedimento, tá? É o procedimento, porque você tem garantia também em outras legislações que precisam ser assegurado quando você tem o procedimento. Que é, por exemplo, por exemplo, no prazo da lei, que a gente gostaria que fosse até maior, né? A gente até fez emenda nesse sentido. Mas está explicitado lá no próprio projeto de lei, que é depois de feito todo o processo de análise e de relatório ambiental, né? Então, é isso que é o procedimento, tá? Você garantir o procedimento, então com isso você pode garantir outros direitos constitucionais que estão sendo atacados nesse projeto, e que estão agora de volta em algumas dessas emendas. Obrigado, Nilton. Tem algumas outras perguntas? Eu posso fazê-las? Peço que, se você tiver com o horário apertado, só indique para a gente também.
Pode tocar isso se tiver mais alguma coisa. Tá. Eu tenho duas perguntas aqui, principalmente sobre a questão da votação sobre os vetos. Um dos pontos seria se a votação sobre os vetos de Lula, se ela será nominal. E tem uma outra pergunta, se elas serão realizadas um a um, a cada veto, ou se elas vão ser realizadas por blocos. Vamos lá. Primeiro, até para esclarecer, não está na pauta a votação dos vetos ainda, só para entender. Veto você vota em reunião do Congresso Nacional, que é quando tem aquela reunião conjunta Câmara e Senado. Dificilmente é chamada uma reunião de Congresso Nacional para analisar determinados vetos só, tá? Geralmente, estou falando geralmente, tá? É chamada a reunião de Congresso para outras questões maiores, podemos dizer assim. Então, pode ser, não tem nada, não tem convocação ainda, mas pode ser que em algum momento seja convocada a reunião do Congresso, porque precisa logo aprovar também a lei de diretrizes orçamentárias, que não foi votada ainda. Ela teria que ser votada, inclusive, antes do recesso, e não foi, tá? Então, pode ser que, de repente, tenha. Aí, quando acontece, então, uma convocação de reunião do Congresso Nacional, entra-se em negociação, tá? A votação de vetos. Então, você tem vetos aí de 2, 3, 4, 5 anos atrás, que estão lá para ser votado. Então, toda reunião, véspera de reunião de Congresso Nacional, se negocia quais vetos vão ser votados. E nessa negociação, então, entra ali vetos que falam, olha, entra acordos, falam assim, olha, vamos vetar isto, e isso aqui nós vamos manter. Né? Estou falando de temas gerais, de tudo quanto é tipo de vetos que por acaso tem acontecido, né, para trás, de vários outros projetos, de vários temas. Então, entra na mesa, entra na pauta de negociação. Né? A princípio, todos os vetos que foram realizados, e aí você tem centenas de vetos de diversos temas, entra na pauta ali para negociar. E ali você vai em toda reunião, então se trabalha aquilo que acorda para votar por acordo, que veta ou que derruba o veto, e aí vai numa cédula de acordo. E aí vota lá todos os partidos naquela cédula de acordo. Então é importante a gente monitorar e acompanhar essa negociação do que entra ali no acordo, tá? A outra coisa é falar, olha, tem determinados vetos que, de repente, tem força política lá que, olha, precisa votar. E aí não tem acordo. Aí aqueles vetos são votados separados no Congresso Nacional, que é sempre uma votação assim, vota a Câmara e ato contínuo vota. Se a Câmara aprovar o veto, né, aí tem votação do Senado. Se a Câmara não votar, aí nem tem voto. Se por acaso derrotar, manter o veto, nem vota no Senado, mas é na mesma sessão. Então, só para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Então, por enquanto, ainda não tem reunião chamada, tá? Para isso. Evidentemente que se isso ocorrer para frente, se isso, por exemplo, acontecer antes de votar a medida provisória, antes de votar o projeto de lei, vamos supor que a semana que vem o Alcolumbre, né, que quem convoca a reunião do Congresso chama uma reunião do Congresso, tá? Aí nós temos que estar mobilizado, tá? Então, quando aqui, a pergunta que você falou anteriormente, por que precisa estar quente o assunto? Né? Não com toda a ênfase, estou falando assim, com todo o gás da campanha, mas tem que estar ênfase. Porque se tiver uma reunião do Congresso, nós precisamos estar atento e mobilizado para influenciar que ela entre do ponto de vista para manutenção do veto, se não conseguir isso na negociação interna, de que ela seja destacada e a gente ir para o pau, tá? É isso. Nilton, até aproveitando isso que você está comentando agora, uma pergunta exatamente sobre quantos dias que a gente consegue ficar sabendo, mais ou menos antes da votação, se for colocado em pauta. Mesmo que informalmente, você tem uma ideia para a gente ter uma... A pauta, vamos lá, primeiro você tem o calendário da medida provisória, tá? Então ela tem um limite, mas ela pode entrar antes na pauta.
E a pauta, evidentemente, tem surgido casos que o Hugo Mota não tem cumprido, né? Mas a pauta é sempre definida na reunião do Colégio de Líderes da quinta, tá? Então, por essa conjuntura que a gente está vivendo agora, né? Então, a reunião acabou acontecendo na terça, tá? Então, por exemplo, a semana que vem, ele já colocou, pediu que a sessão é híbrida, então os deputados não precisam nem ir para Brasília, que a gente está preocupado por causa das outras coisas que ele está querendo botar, provavelmente, para votar anistia, né? Então, está uma pressão muito grande, tanto é que a gente está se mobilizando para o pessoal nosso ir para Brasília, tá? Mesmo que não tenha obrigação, que possa marcar presença e votar pelo aplicativo, tá? Mas, geralmente, eu estou falando assim, na normalidade, você tem pelo menos uma semana. Mas vai acontecendo, porque isso aí a gente vai acompanhando também o debate na própria comissão, de como é que está a elaboração do relatório. Então, a gente vai tendo esse parâmetro, né? Porque vai se dar um processo de negociação, né? E a gente espera poder ter tempo, inclusive, para poder fazer audiência pública, tá? Então, tudo isso. Agora, o problema é se instalar e ato contínuo fazer. Tudo é possível lá dentro, vocês sabem, tá? Mas na normalidade a gente tem pelo menos sempre podemos assim, uma semana, né, antes de saber o dia que vai votar. E isso vale também para os vetos, né? Isso, também. O Congresso Nacional, ele chama também avisa na semana anterior que vai ter a reunião do Congresso Nacional na semana seguinte. Não. Mas eu digo para vocês aí, estou falando pela experiência lá dentro. Não está pronto nada que justifique chamar uma reunião do Congresso Nacional nesse momento. Estou falando do tamanho que é, por exemplo, a necessidade que é votar, por exemplo, uma LDO, tá? Entendeu? Que é o instrumento para a elaboração do orçamento. E nós estamos já trabalhando, o governo já até mandou a peça do orçamento, né? Então está tudo, né? Então estou falando desse calendário mais geral, tá? Só para fechar, Nilton, tem uma última pergunta. Com relação a quais bancadas estariam mais sensíveis para a gente entrar em contato e garantir os vetos? A princípio, né, você trabalha, evidentemente, com tudo aquilo que é a base do governo, no sentido ampliado, tá? Que essa base não funciona muito bem para essas pautas. Você sabe muito bem, tá? Então, a princípio, é essa base ampliada. Então, só não tem diálogo ali com o PL, o novo, né? Mas no restante, excluindo, evidentemente, lideranças que estão na frente desse processo para acabar com a lei de licenciamento, tá? Não, entendeu? Não vale. Isso aí é a conversa que, evidentemente, a gente precisa fazer lá dentro do ponto de vista da negociação. Mas de diálogo da sociedade, por qualquer parlamentar, vale a pena falar, tá? Então, entendeu? Então, aí é encontrar o jeito de falar com cada um, entendeu? Tá? Então, Vou dar um exemplo aí para vocês. A semana passada, acho que foi, eu era relator de um projeto muito importante dentro da Câmara, projeto do deputado Pedro Kizai, né, do PT lá de Santa Catarina, que abria a possibilidade de formação de cooperativas para produzir energia. Então, dialoga com a questão da transição energética, de agregar valor nos produtos, nos assentamentos cooperativos, quilombola, agricultura familiar, mas também a possibilidade de criar cooperativas no meio urbano para produzir energia solar, tá? E ali, evidentemente, apontando também as fontes de financiamento, enfim, né, uma série de coisas. A gente também embutiu ali dentro, né, dentro dessa estratégia de valorizar e fomentar o cooperativismo, tá? Com florestas produtivas, com agrofloresta, né? Enfim, fazer isso aí. Aí chegou o momento que veio o líder da bancada evangélica. Falou: não, a gente é favorável aos projetos, tal, mas vocês precisam mudar o termo ali, tirar a palavra gênero, tá?
Então, né? E aí sugeria, tira o gênero, de sexo, bota, entendeu? Bota, né? Eu falei, tudo bem, eu vou fazer o quê, né? Então, para a gente era fundamental aprovar o projeto, mas tiramos e a gente teve os votos. Então, tem coisas assim, tem coisas que você, né? Mas é esse tipo de coisa que ali na hora do vamos ver, a gente tem que ver o que é fundamental para garantir e o que serve. Mas isso é ali no processo ali para poder construir maioria. Então, vale a pena, sim, toda vez que tem possibilidade de conversar com o parlamentar, seja lá qual for, tá? De dialogar, de tentar mostrar para ele o quanto que é importante, né, manter, né, o procedimento de licenciamento ambiental. Bom, nós estamos chegando agora próximo do horário. Queria agradecer, então, em nome aqui da Frente contra o PL da Devastação, Newton, pela sua participação. Dizer para todo mundo também que a gente deve ter uma live, uma transmissão na semana que vem, e os jornalistas eles devem poder formular perguntas também, então quem tiver mais dúvidas pode ir deixando, que a gente também vai organizando. E pedir para todo mundo continuar mobilizado, aí como o Newton comentou, é muito importante para essas próximas fases, que a gente vai ter uma grande batalha aí pela frente, né, Newton? Isso. Obrigado, Gustavo, aí, pelo convite. Um abraço aí também para a Deise, enfim, para todos vocês. Né? Fazer um agradecimento, o quanto que é importante essa mobilização. Vocês acompanham lá como é difícil, né? Nós somos poucos lá dentro, né? Estou falando assim, a gente até tem um número grande das pessoas que assinam a Frente Parlamentar Ambientalista. Isso não quer dizer que é todo mundo, tá? Porque tem muito essa coisa de troca de assinatura para poder viabilizar as frentes lá dentro, né? Então, nós somos poucos mesmo lá, assim, em relação principalmente à bancada ruralista. E aí faz diferença quando a gente consegue fazer uma coisa muito concatenada, articulada com a mobilização da sociedade, tá? Então, isso é fundamental. Então, quero aqui agradecer, entendeu, o papel que vocês fazem. Vocês sabem que eu sempre atuei também no campo da sociedade civil, eu sempre vi isso como importante, acredito, né, nisso, tá? E em vários momentos, em várias pautas, vocês sabem que quando a sociedade está mobilizada, faz diferença, tá? E ajuda a segurar, porque lá dentro, nos corredores, entendeu? Nem sempre a sociedade consegue ter a força do lobby que tem para os interesses outros, né, particulares, econômicos, particulares de determinados segmentos, né? Então, é fundamental isso aí, eu aproveitar aqui e fazer um agradecimento, o quanto que é importante. Obrigado, tá? Muito obrigado, Newton, muito obrigado a todos que participaram e até a próxima.